Fala, abençoado! E hoje nós vamos falar a respeito do princípio da fungibilidade. O princípio da fungibilidade nada mais é do que quando você entra com um recurso, este recurso está errado, mas de qualquer forma, uma vez que para beneficiar o recorrente, ele será considerado como se certo estivesse, e então ocupará o lugar do recurso correto. Vamos à previsão legal do princípio da fungibilidade. Ela está localizada no artigo 579 caput do Código de Processo Penal, segundo o qual, salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Ou seja, você deveria ter interposto um recurso, mas interpôs outro. Neste caso, desde que não fique comprovada a má-fé, você não será prejudicado. É bom que se diga, entretanto, que deve ser aplicado o procedimento do recurso substituído. Vejamos um exemplo para ficar mais claro. Digamos que o correto você faz a interposição de uma apelação, quando o correto seria a apresentação de um rese. Ou seja, você sabe que das situações em que é cabível o rese, todas elas estão previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal. O rol é taxativo. Mesmo sendo taxativo, você não observou as previsões lá contidas. E ao invés de interpor o rese, você entrou com a apelação. Neste caso, se não houver má-fé de sua parte, poderá então ocorrer a fungibilidade. O tribunal apreciará a sua apelação como se rese fosse. Ocorre que é sabido que o rese possui um juízo de retratação. Quando você interpõe o rese, deve constar lá no seu pedido para que o juízo faça a sua retratação. Ele não é obrigado a fazer, mas existe esta previsão no ordenamento legal. Como existe esta previsão, então o tribunal, antes de julgar a sua apelação como rese, ela fará a baixa para o juízo de retratação. Ela retornará os autos para o juízo de piso, para que, se for o caso, este faça o juízo de retratação. No juízo de piso, este entendendo que não é o caso de se retratar, então os autos retornarão ao tribunal, quando então fará o julgamento da apelação como se rese fosse. Seguimos? A má-fé do recorrente é tida como presumida em algumas hipóteses. Por exemplo, quando não for observado o prazo previsto em lei para o recurso adequado. Então, esta é uma situação em que fica bastante evidente a má-fé do recorrente. Tomemos, por exemplo, a apelação, que possui um prazo de 5 dias para a sua interposição. Ocorre que o recorrente apresenta um recurso extraordinário, né? Que possui o quê?
15 dias para ser interposto. Então perceba, o recorrente deveria ter interposto uma apelação que tem o prazo de 5 dias, dormiu no ponto e aí pensou, agora vou entrar com um recurso extraordinário, uma vez que este possui 15 dias. Por óbvio, é claro que a gente sabe que está tratando aqui de uma situação esdrúxula, uma vez que a apelação se presta a combater uma sentença, enquanto um recurso extraordinário se presta a combater algum vício no julgamento de regra constitucional. Mas é para que você entenda que fica bastante claro e evidente a má-fé quando assim age o recorrente. Outra situação em que também não seria possível a aplicação do princípio da fungibilidade é no caso do cometimento de erro grosseiro por parte do recorrente. Esta situação há pouco apresentada trata-se também de erro grosseiro e podemos ainda tomar, por exemplo, o RESP quando apresentado para combater sentença de primeiro grau. Todos sabemos que, para combater uma sentença de primeiro grau, o correto seria a apelação e não um RESP. Mas, veja bem, aqui não estou tratando apenas da questão de prazo, e sim porque é um erro grosseiro. Imagina interpor um RESP de uma sentença de primeiro grau. Fica bastante claro e evidente que faltou técnica para o recorrente, no caso, o seu patrono. E aí, na falta desta técnica cometida por erro grosseiro, também é evidente que não poderá ser aproveitado o RESP como se a apelação fosse. Haverá necessidade, então, de que este erro seja, se possível, corrigido. E com relação ao princípio da fungibilidade, era isso o que tínhamos para hoje. Espero que você tenha gostado. Forte abraço!